Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de estudar a Palavra de Deus, começar esse dia da melhor maneira possível, lendo a Palavra, tentando entender qual a vontade de Deus para nós nesse dia, escondendo a Palavra de Deus no nosso coração, nós teremos mais chance de vencer as tentações que o diabo coloca no nosso caminho durante esse dia. Então, obrigado porque você está aí comigo e também porque você é o meu colaborador, minha colaboradora, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que essa mensagem chegue mais longe, a mais pessoas. E assim haveremos de alcançar mais corações. E a palavra de Deus tem um poder extraordinário. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada, que é transformar o coração do ser humano. Então, obrigado porque você participa conosco aí dessa missão, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nossa grande família do Lição Fácil, tá bom? Para que juntos possamos aí avançar no conhecimento da palavra do Senhor. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se por alguma razão não apreciou, também deixe o seu não gostei, porque serve para nós de feedback para que a gente aqui melhore o nosso conteúdo para você, tá bom? A alma que pecar, morrerá. Bom, falamos aí ontem sobre essa confusão que há no meio cristão, que algumas pessoas acabam acreditando mais na filosofia grega de Sócrates e Platão, que afirmavam e ensinaram que a alma é imortal e que o corpo, a matéria, era a prisão da alma, e quando o ser humano morria, ali haveria a libertação dessa entidade imaterial que tinha consciência e que poderia continuar vivos. Deus havia dito para Adão e Eva que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Satanás disse, é certo que não morrerão? E quando você acredita que a alma continua viva, que nós ainda continuamos vivos mesmo após a morte do corpo, afinal de contas não morremos. E afinal de contas estamos acreditando na afirmação de Satanás, não na de Deus. Nós vimos ontem que o ser humano não é uma alma, quer dizer, não tem uma alma, o ser humano é uma alma. O texto bíblico, claro, formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente e não passou a ter uma alma vivente. Ou seja, aquele princípio ativo, o poder de Deus que entrou no ser humano, fez com que aquele boneco de barro se tornasse um ser vivo. Aquele era um princípio ativo. Então nós somos um ser vivo da perspectiva holística. Parte física, emocional e espiritual estão intimamente ligados. Não tem como você separar o ser humano. O ser humano é indivisível. Aprendemos isso ontem. Agora vamos ao que a Bíblia diz. Como a Bíblia define claramente sobre esse assunto. A alma é ou não é imortal? Veja Ezequiel 18, versículo 4 e o versículo 20. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não poderia ser mais claro do que isso, né, minha amiga, meu amigo? E para completar aí a informação, o verso 20 nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas uma declaração bem direta, né? A alma que pecar, essa morrerá. Quer ver? Deixa eu te mostrar o que o próprio Jesus, muito tempo depois de Ezequiel, afirmou sobre essa questão em Mateus 10, versículo 28. Não temeis o que mata um corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno, tanto a alma como o corpo. É baseado nisso que as Escrituras nos ensinam que tudo que foi infectado pelo pecado não tem uma existência eterna. Romanos 5, verso 12, que nós já lemos, diz que, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quer ver? Eu vou demonstrar isso de maneira clara e mais forte.
demonstrando aí que o destino do homem na morte é semelhante ao destino dos animais. Ninguém que acredita nas Escrituras, quer dizer, ninguém que acredita que a alma é uma entidade imaterial que sobrevive à morte do corpo, que é consciente, que vai direto para Deus, afirma que os animais também têm alma e que também a alma dos animais vai para Deus. Ninguém afirma isso. Esse é um ponto claro no discurso de ambas as correntes filosóficas. O ser humano é distinto dos animais. O ser humano é o único que tem segundo essa concepção filosófica, o único que tem essa alma imaterial que sobrevive à morte do corpo. Porém, a Bíblia coloca os dois no mesmo patamar, no mesmo destino em relação à morte. Quer ver? Deixa eu ler para você Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. E aí, meu amigo, minha amiga, o que diríamos a Salomão ao ele escrever essas palavras? Que tanto o homem como o animal têm o mesmo destino na morte. Você percebeu? As Escrituras é bem clara. Nós não podemos ter dúvidas em relação a isso. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, aqui essa declaração tem duas implicações principais e fundamentais para o nosso entendimento. Uma é que uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sob o inevitável processo de envelhecimento e morte. Alguns mais entendidos e estudiosos dizem que nós vivemos de fato até os 20 anos. A partir dos 20 anos estamos em plena decadência, começamos a descer a ladeira, né? Essa é a primeira implicação. O outro é que esse conceito bíblico invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma. É aquilo que eu afirmei no início. Se você acredita que o homem continua vivo após a morte, você está acreditando nas palavras de Satanás quando disse a Eva que certamente eles não iriam morrer ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, qual que é a solução para esse dilema? Bom, nós não acreditamos que a alma é imortal, nós não acreditamos que a pessoa continua viva depois que morre, nós não acreditamos que a pessoa quando morre, se fez o bem, vai para direto a Deus, não. Nós acreditamos nas palavras das Escrituras que nos ensinam a realidade da ressurreição. João 6, verso 40, Jesus diz assim, falando sobre o pão da vida, ele declara: a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São claras as palavras de Cristo. Eu o ressuscitarei no último dia. Você tem um vislumbre quando Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava lá na sua sepultura, 4 dias tinham se passado desde a sua morte, e ele estava lá. Jesus pediu para que tirassem a pedra e ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro amava Jesus, Jesus amava Lázaro. Jesus amava estar na casa de Lázaro, pousar na casa de Lázaro, junto com as suas irmãs. E, no entanto, ele estava na sepultura. Jesus não disse: Lázaro, desce do céu. Jesus disse: Lázaro, sai da sepultura. João capítulo 5, versículo 28 e 29 também nos diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vai lá, abra sua Bíblia e veja que essas são as palavras do nosso Criador, Jesus Cristo. Amigo, vale a pena acreditar no que as Escrituras dizem, não no que a filosofia, por mais engenhosamente construída, possa nos dizer. É a palavra de Deus que deve ter a palavra final. É o que Deus diz, porque afinal de contas, foi Ele quem nos criou. Então Ele sabe o que está dizendo. Se Jesus disse que os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, que se Jesus diz que Ele vai ressuscitar-nos no último dia, então acredite que é ali
na sepultura permaneceremos em um sono sem sonhos, descansando, dormindo até o momento de ouvirmos a voz do nosso Criador nos chamando ao despertamento, à vida novamente. Isso é bom saber, viu? Isso é bom saber, porque ao conhecer esses assuntos, algumas respostas às nossas perguntas vêm à nossa mente. Onde é que estão os que morreram? No céu, no inferno, no purgatório? Não, estão na sepultura esperando a ressurreição. Estão sofrendo? Também não. Estão alegres? Também não. Estão sendo queimados no purgatório ou no inferno? Não. Estão louvando a Deus? Não. Eles estão dormindo, inconscientes, até o momento em que Jesus volta chamá-los novamente à vida. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por nos revelar esse assunto tão importante, tão essencial para nossas próprias questões que às vezes nos abalam. A morte nos traz sofrimento e até desespero, mas ao compreender o que acontece, parece que a dor parece que ameniza, a esperança toma lugar e conseguimos ainda continuar a nossa existência para cumprir aqui a nossa missão. Nos dê força para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.